Olá, eu sou o zootecnista Marinaldo Divino Ribeiro, professor na Universidade Federal de Goiás e atualmente presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas. Em nome da nossa entidade, quero dar as boas-vindas a todos vocês que participam com a gente do primeiro encontro online de estudantes e zootecnistas. Essa aqui é uma iniciativa do grupo de diretores da região Nordeste, aos quais, em nome da nossa entidade, quero agradecer pelo esforço e empenho para que nós pudéssemos ter, ainda no mês do zootecnista, um evento em nível nacional que pudesse congregar estudantes e profissionais para falar de zootecnia, para celebrar a zootecnia, para socializar conhecimento e nos permitir a confraternização, ainda que distantes, mas juntos, através do YouTube e das nossas redes sociais. Obrigado às nossas diretorias estaduais pela colaboração e esforço para a realização desse evento. E obrigado a cada um de vocês que nos acompanha para fazer com que o nosso evento seja um sucesso. Que tenhamos uma semana de muitas experiências produtivas, de muita colaboração e de compartilhamento de informações técnicas especializadas de alto nível. Obrigado a você. Bom evento. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro online de estudantes e zootecnistas. Inicialmente, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso na nossa transmissão devido a problemas técnicos, mas aparentemente já resolvidos. Então, vamos dar início ao nosso evento, que é bastante esperado, né, por profissionais e estudantes zootecnistas. Aqui quem vos fala é Lindenberg Sarmento, eu sou professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí e atualmente estou diretor da ABZ Piauí. Espero que todos estejam bem, né, que com saúde nesse momento pelo qual estamos passando. E estaremos juntos, né, quero destacar que estaremos juntos toda essa semana, a partir das 19 horas, no nosso primeiro encontro online de estudantes zootecnistas. Esse evento surgiu como parte das comemorações alusivas ao Dia do Zootecnista, dia 13 de maio, e também em comemoração aos 54 anos de zootecnia no Brasil. Pensando nessa comemoração, nesses tempos de pandemia, né, a ABZ Nordeste idealizou este evento para que os profissionais envolvidos com a produção animal pudessem discutir temas atuais importantes, tanto na formação de jovens estudantes, como no aprimoramento de profissionais que estão contribuindo para a produção animal de forma responsável e sustentável e continuar ajudando com o crescimento do nosso país. Quero destacar inicialmente aqui a participação na organização deste evento de todas as diretorias estaduais da ABZ, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, e agradecer em particular a comissão organizadora, que foi composta pela ABZ Pernambuco, na pessoa da diretora Simone Pereira, a ABZ Paraíba, na pessoa do nosso amigo Tiago Araújo, a ABZ Rio Grande do Norte, a amiga Janete Gouveia, a ABZ Sergipe, o amigo Jorge Vieira, e também a ABZ Piauí. Para a realização deste evento, as parcerias foram extremamente importantes, destacando a ABZ Nacional, que apoiou integralmente a ação da ABZ Nordeste, e desta forma agradecemos aqui a toda a diretoria executiva, na pessoa do nosso presidente Marinaldo Divino Ribeiro. Agradecer também especialmente ao apoio do Rancho Alegre, empresa que se colocou à disposição para colaborar com esse evento, e gostaria de agradecer na pessoa do Gutenberg Moraes, destacando que também é zootecnista. Agradecer também a cooperativa dos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí, pelo suporte, e destaco aqui que ficamos muito satisfeitos com todo o apoio para viabilizar este evento. Então, vamos dar início ao nosso encontro, nosso primeiro encontro online. Já estamos aqui com o nosso convidado, na nossa sala, Marcel Lopes, que se prontificou a ministrar essa palestra, que tem como tema zootecnista empreendedor. Então, desde já,
Quero aqui agradecer a Marcel Lopes pelo aceite, né, do convite e também por ter dedicado aí parte do seu tempo, né, para preparar essa palestra. Rapidamente aqui, vou apresentar o Marcel Lopes, ele é zootecnista formado pela UFRN, é sócio-diretor da KM Assessoria, sócio-diretor do Cordeiro Gourmet, foi eleito zootecnista de destaque do ano 2018 do Rio Grande do Norte, trabalha atualmente com representações, consultorias e capacitações. Então, eu passo a palavra para Marcel Lopes a iniciar, né, a sua palestra. Obrigado, Lindenberg. Parabéns a todos nós que estamos empenhados para desenvolver esse evento, mas eu queria fazer alguns agradecimentos antes da gente começar o bate-papo. Queria agradecer a toda a diretoria e a todos da comissão organizadora da ABZ Nordeste, da ABZ Nacional, que realmente vem sendo conduzida por Marinaldo, que está fazendo um trabalho brilhante na nossa associação, e quando eu falo nossa, eu encho o peito e falo em bom tom e me orgulho disso, porque eu acho que já deixo de antemão aí o apelo, quem estiver assistindo, profissional, estudante, a gente tem que estar junto, tem que se filiar, a ABZ realmente nos representa. Queria agradecer e estender o abraço aí a todos da comissão organizadora, mas agradecer em nome de Tiago, que foi quem fez o contato da gente, grande amigo, exemplo de profissional, né? Exemplo de professor, de empreendedor também. E obrigado, Lindenberg, pela apresentação, obrigado a todo mundo que teve um pouquinho de paciência, que aguardou, que vai ficar com a gente nessa próxima hora aí de bate-papo, para, se Deus quiser, a gente poder trocar bastante conhecimento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar início ao bate-papo e depois a gente volta para algumas perguntas, alguns questionamentos, tá ok? O evento, né? Obrigado às parcerias, aos patrocínios, a todos que se empenharam para poder fazer com que esse evento fosse realizado. Mais uma vez, parabéns à BZ Nordeste, eu acho que é extremamente importante. É um orgulho estar podendo abrir esse evento hoje, uma honra, na verdade, e tenho certeza que a semana vai estar recheada aí, mesa redonda, profissionais excelentes, a gente vai ter outras palestras, culminando com a palestra na sexta-feira do nosso presidente Marinaldo. Eu acho que eventos como esse, né, na situação hoje que a gente está passando, de suma importância, só vem engrandecer. Parabenizo aí ainda, no mês de maio, a todos nós que fazemos parte dessa brilhante profissão, né, e em alusão ao Dia do Zootecnista que se passou no último dia 13. A gente vai bater um papo hoje sobre empreender, pessoal. É um tema que me fascina, é um tema que quem me conhece me fazem os olhos brilharem, e é um tema que eu acho que a gente tem que atentar cada vez mais. Mas falando um pouco de empreender, de empreendedorismo, o que a gente tem que primeiro começar a entender? Que empreender é fazer acontecer, não é simplesmente esperar. Para que a gente tenha noção, para que a gente tenha em mente, para que a gente consiga galgar novos espaços, eu acho que o empreendedorismo é uma grande solução, é uma grande saída. Qualquer inovação, né, é a principal ferramenta, na verdade, de competição e diferenciação de toda empresa, de todo profissional, seja ela em que área for. E na nossa não é diferente. A gente também precisa vestir essa camisa de empreendedor. Lembrando que, eu não sou empreendedor, eu não nasci assim. Gente, empreender, primeiro que ela não é uma ciência, né, nem uma arte, ela é prática. A gente tem que praticar empreender, a gente tem que querer dar esse passo. E segundo que eu não nasço, isso não é um traço de personalidade. E algumas pessoas, sim, podem até dizer, tem mais, digamos assim, tino para ser empreendedor. Mas a personalidade é o empreendedorismo, desculpem, ele é um comportamento. Então, você pode, sim, começar a modificar seu modo de agir, seu modo de trabalhar, procurando abrir novos horizontes e empreendendo, tá bom? Antes da gente pular nessa piscina chamada empreendedorismo, a gente tem que entender que o empreendedor ele tem que ter alguns aspectos. A gente tem,
sim que começar a trabalhar alguns pilares, né? E aí a gente nomeou 3, que é a parte de iniciativa. Eu tenho realmente que ter essa característica, né, para criar, para inovar, sempre manter essa paixão pelo que a gente faz. A gente tem que ser criativo, né, sempre utilizar os recursos que vão estar ali disponíveis, né, da forma mais criativa possível, transformando esse ambiente que a gente está vivendo, social, econômico, e ter coragem, né? Eu costumo dizer que esse talvez seja o pilar mais difícil para a gente trabalhar em relação ao aspecto do empreendedorismo, que eu tenho que assumir risco, eu tenho que assumir uma possibilidade de fracasso. E é aí onde muitas vezes as pessoas tremem. Eu faço uma alusão desde a época de nossa graduação, que a gente já tem sinões, tem sites de empreendedorismo. A gente, às vezes, está lá conversando numa disciplina, conversando com um professor num corredor, e aí tem aquela ideia, e se a gente fizer isso, e se a gente fizer aquilo, e, infelizmente, muitas vezes não sai da ideia, não vai para o papel, não se tem um plano, ou, às vezes, se quer fazer, se botar aquela ideia em prática, mas a gente não passa pela fase de planejamento. E por isso que muitas vezes, ou algumas vezes, não vai dar certo. Mas a gente não pode ter esse medo, tá? O medo da possibilidade de fracassar. O empreendedor, na verdade, ele é um cara que é onde todo mundo está vendo problema, está vendo caos, está vendo confusão, e isso se encaixa perfeitamente nessa época que a gente está vivendo. Ele está visualizando oportunidades, ele está querendo crescer, ele está querendo pegar aquilo e transformar em solução. Isso é empreender, né? Muitas vezes as pessoas chamam o empreendedor de louco, né? E lá na frente essas mesmas pessoas vão olhar para você e vai dizer que o cara teve sorte, né? Aí eu cito Leandro Carnal, que tem uma frase dele que eu adoro, que é um pouco forte, mas é muito, muito direta e objetiva e esclarecedora. Leandro Carnal fala que sorte é o nome que o vagabundo dá pelo esforço que a gente não faz. Aí é muito simples eu nomear, ou citar, ou dizer que aquela ou a outra pessoa teve sorte. Existem desafios, tá? Empreender não é, digamos assim, um mar puro e simples de rosa, né? Hoje a gente está vendo algumas cases de sucesso na nossa área, graças a Deus, cada vez maiores, mas é desafiador. A parte primeira e inicial passa para a gente ter que atrair pessoas, atrair clientes, despertar interesse nesse pessoal. A gente tem que entender demandas de mercado, a gente tem que ficar de olho. Como eu disse, desde a graduação, a gente pode já abrir alguma solução para algum problema e a gente tem que cair de cabeça nisso. A gente tem que, depois de atrair, recrutar, que é onde as pessoas às vezes confundem. Ah, tá massa, eu estou com muitos clientes. Gente, não é assim, tá? Eu estou com muitas empresas, não é assim. No mesmo jeito, eu faço analogia com o Exército. O Exército, muita gente se alista, alguns são recrutados. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar atrair o máximo de clientes, o máximo de empresas, o máximo de oportunidades e aí sim recrutar, escolher corretamente qual a gente vai pegar, que clientes a gente vai trabalhar, tentar ser muito mais assertivo, filtrando tudo aquilo que foi oferecido. Ah, Marcelo, eu vou escolher um em detrimento a outro? Sim, com certeza você vai. E depois que você fizer esse passo, você tem que estar o tempo todo integrado. Entender realmente a necessidade real que aquele cliente está demandando, ou que aquela empresa precisa naquela determinada região. Tenho que vestir a camisa, sempre tentando manter, se você trabalha em algum cargo já de liderança nessa empresa ou com esse cliente, de manter a união de sua equipe e sempre se colocar como peça fundamental. E essa colocação não é através de imposição. Essa colocação, ela se deve às suas atitudes, ao seu trabalho e ao seu comportamento dentro desse projeto. E vem a parte mais difícil nesses desafios, que é a parte e a questão de manter, né, todos esses clientes, todos esses parceiros, todas essas empresas. Aí eu tenho que trabalhar com muita responsabilidade, com muita transparência, continuar sempre buscando soluções e respostas, otimizar a parte de lucratividade do meu cliente, do meu negócio, para que ele não pare, para que ele não me deixe de ver como peça fundamental, eu não tenha que recrutar outros clientes e eu não tenha que me preocupar mais tanto com atrair outros desafios, outros clientes, outras oportunidades. Eu gosto muito dessa frase, que foi do Daniel Goleman, que diz que ele foi Nobel de Economia em 2002 e ele fala que o mercado não fica de mau humor. E isso é
extremamente notado nessa situação que vivemos hoje. E eu dou alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você for chefe, dono de uma empresa, líder de um determinado negócio, consultor de uma determinada fazenda, você está passando por uma situação difícil e é obrigado a fazer cortes, é fatídico, mas é real, a gente vai cortar os piores. A gente nunca vai cortar os melhores. O mercado, para quem está trabalhando certo, para quem está focando, para quem está continuando trabalhando esses pilares todos, ele vai continuar aberto. Em uma reunião, uma vez, a gente estava com alguns colegas e estava ministrando um treinamento e foi questionada e levantada a seguinte pergunta, né? É melhor você dominar 4 áreas bem ou só dominar uma muito bem e outras 3 mais ou menos? Talvez a gente pare e pense agora, se eu desse 10 segundos para vocês iam responder muito melhor dominar 4 áreas bem, e aí é onde a gente está errado, tá? A gente tem que entender que a gente tem que ser muito bom numa coisa, mas muito bom mesmo. Se eu for bom em 4 áreas, como todo mundo é mais ou menos, eu estou na média, eu sou medíocre. Eu não estou buscando me sobressair em relação a determinada fatia de mercado. Já se eu for muito, mas muito bom numa coisa, focar naquilo e as outras, pelo menos eu ter conhecimento, eu consigo permear entre elas e consigo buscar soluções com outros profissionais para resolver o problema. Eu nunca vou deixar de ser peça fundamental. Eu gosto de dar o exemplo de Bolt, que ele sabia que era péssimo na largada. Ele parou de treinar a certo ponto largada, porque ele não conseguia melhorar. Mas ele também sabia que ele era imbatível nos 50 metros finais. E era isso que ele treinava. Ele não treinava mais largada, que ele não conseguia ficar bom. Ele só largava o suficiente para chegar nos 50 metros. Dos 50 metros para frente, não tinha quem pudesse com ele. Ele era imbatível. Então, ele era muito bom numa coisa e nas outras partes do atletismo, ele só sabia o fundamental para poder chegar onde ele era bom. Tá? Existem também, turma, alguns fatores pessoais que a gente tem que levar em conta. Ah, mas eu tenho que trabalhar isso tudo? Sim, a gente tem que trabalhar muita coisa para a gente conseguir e se manter empreendendo. Um deles é a motivação, né? Empreender deve, acima de tudo, né? E todos, estar constantemente, o empreendedor ele tem que estar constantemente motivado. Ah, Marcelo, mas motivação, como é que eu faço? Eu leio um livro, eu vejo um vídeo. Gente, a minha maior motivação é saber dos meus motivos, né? Cada um tem os seus, prega esses motivos na parede e quando der uma preguiça, olha para eles, levanta da cama e vai-se embora. Tá? A motivação é igual a banho, tem que ser diária. Não pode eu me motivar, vou para uma palestra, saio louco dali, uma semana depois eu já esqueci de tudo que eu queria. Então, o empreendedor ele tem que ser um motivado nato. Ele tem que ter outro ponto fundamental, ele tem que ter autoconhecimento. Turma, se conhecer, ser humilde para saber de suas limitações, é um passo gigantesco para a gente atingir o sucesso. Sucesso é uma palavra que tem vários significados dependendo do que você deseja, mas independente disso, você tem que ter autoconhecimento. Tá? E isso é extremamente importante. A Einstein dizia, citando aqui, que a maior insanidade do homem é continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente. Isso não existe. Isso aí a gente tem que mudar. E eu tenho que, para mudar, me conhecer. E assim eu trabalhar meus pontos fracos e meus pontos fortes. Tá? Já foi citado, a gente tem que ressaltar novamente, e a gente tem que assumir risco. Não significa se atirar, pessoal, também de cabeça em qualquer coisa, sem vou pular na piscina, não sei nem se tem água. Não, isso aí já é loucura. Tá? A questão de assumir risco passa por um planejamento, por um plano de trabalho, por você traçar metas e ficar analisando se está indo bem ou não. Porque mesmo o negócio, a gente também tem que ter em mente, quanto maior o empreendimento, mais risco vai ter. Mas mesmo ele tendo risco, e todo negócio vai ter risco, mais ou menos, se eu acompanhar isso, se eu estiver trabalhando, se eu tiver planejamento, eu vou saber para onde está indo e até que ponto eu posso ir. Senão vai virar loucura e vai virar um buraco, infelizmente, sem fim. E a gente tem que estar atento, turma, a oportunidades. Isso palestras, treinamentos, cursos, a gente bate, a gente fala e às vezes parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? A gente tem que entender que as oportunidades estão nos problemas. Aonde tiver um problema, tem uma oportunidade, porque vai ter que ter alguém para resolver. E é aí onde o empreendedor entra. É aí onde a gente se sobressai.
A gente tem que estar linkado nisso. E, às vezes, essa oportunidade, pessoal, ela vem através da necessidade. E aí, se a gente precisar muito, de repente, num instantinho, a gente vai e cria coragem, tá? E essa coragem, sem medo, sem risco. Então, entendam, tem uma outra frase que eu gosto bastante de Robert Kiyosaki, que ele fala que algumas vezes você acerta, nas outras você aprende. E é assim que a gente tem que ir. Não existe nenhum case de sucesso de qualquer empreendedor, você pode conversar com qualquer um em qualquer área, que foi 100% mar de rosa. Vai ter uma hora que foi difícil, vai ter uma hora que quebrou, vai ter uma hora que mudou de ramo, vai ter uma hora que se desesperou, mas ele não desistiu. Esse foi o grande diferencial do sucesso do empreendedorismo de A para B, tá? Falar um pouquinho do nosso case, da nossa história, da empresa. Depois eu vou falar um pouquinho antes da KM também, né? Dela ser criada, daí da carreira profissional. Mas sempre a gente escuta vários questionamentos. Como é que a empresa surgiu? Por que ela foi criada? Gente, a empresa surgiu num convite fantástico, né? E aí, mencionar um grande amigo, Edgar Manso. Eu trabalhava em outra empresa, a gente já vai ver isso, e em 2009, lá atrás, apareceu uma oportunidade. E aí, durante 5 meses, a gente ficou, e vai, não vai. Eu tenho minha sócia, o nome da empresa é KM, minha esposa, Caroline, e sempre na frente, né? Vocês sabem que quem manda é a mulher mesmo, a gente só disfarça, mas a gente conversou muito, foi muito difícil, a decisão de mudar, de sair da gaiolinha, de deixar de ser empregado, de deixar de ter uma carteira assinada, foi muito complicado, é muito difícil, passou por muito questionamento pessoal, ajuda familiar que teve de todos os lados, mas ela nasceu. A empresa foi criada, né? Ela foi criada aqui em 2009, na verdade, na Paraíba, no dia 24 de abril, e o objetivo maior era a prestação de serviços. Naquela época, a gente já tinha algumas fazendas, algumas propriedades rurais onde a gente prestava assessoria. Carol já era inspetora de ovinos e caprinos, então também já tinha um leque de clientes, e veio, como eu disse, a oportunidade da gente representar a empresa Socil, a empresa de ração e sal mineral, no estado da Paraíba. Os anos foram passando. Em 2011, a gente teve uma mudança de foco, né? A gente estava com volume grande de consultorias, a gente estava passando por uma mudança, voltando para Natal, que o nosso filho tinha nascido, então a gente entregou a Socil na Paraíba e focou mais na parte só de prestação de serviço, cursos, palestras. Focamos na parte também de estudo, de se capacitar. A Carol estava terminando o mestrado dela. Eu ingressei no meu primeiro mestrado na UFPB, casa ao qual eu tenho um respeito, uma admiração e grandíssimos amigos. Infelizmente, não tenho vergonha de dizer, não concluí esse mestrado, faltando 3 disciplinas. Eu não tinha bolsa, trabalhava, era no corre-corre, na verdade era tentando não exceder o número de faltas, mas tive que optar tomar a decisão, porque em dezembro, se eu não me engano, eu ia ter a prova da ABCZ, para virar juiz efetivo da ABCZ, que era outro sonho que a gente tinha. E aí, se eu fosse para lá e tinha também um concurso no IFRN do Rio Grande do Norte para fazer, eu perderia 2 semanas seguidas de aula. E nessa perca de 2 semanas seguidas de aula, infelizmente, a gente excedeu o número de faltas e teve que abandonar o mestrado. E aí eu agradeço demais e faço já uma alusão a um mestre, um amigo, um professor, Edilson Pai Saraiva, que era meu orientador lá. Tivemos uma conversa maravilhosa e tenho certeza que ele também foi um dos caras que me impulsionou a ter coragem de fazer isso, de abandonar um mestrado, de mais uma vez chamar a gente de louco. E nessa loucura, graças a Deus, a gente, no final já de 2012, foi esse abandono, a gente passou no concurso de 52, na verdade, na prova da ABCZ, de 52 inscritos, só passaram 7, e eu fui o único do Nordeste. Já comecei a trabalhar e a julgar em 2013, e passei também no concurso do IF. Mais na frente a gente aborda essa história. Então, em 2013, a gente ficou no foco muito pesado de ensino. Tive uma experiência maravilhosa no IFRN de Panguaçu, onde a gente fez outro concurso mais na frente, que era substituto, e passamos novamente em 2018, mas tivemos que abandonar por causa do corre-corre. Eu pedi exoneração agora recentemente, que em 2019, porque não tinha mesmo condição
de estar dando aula, e para estar empurrando com a barriga não fazia muito meu feitio, então a gente pediu exoneração. 2013 marcou muito também, porque foi o início da minha carreira como jurado efetivo de raça zebuína pela BCZ, tanto para corte como para leite. Então foram 2 decisões tomadas em detrimento a uma, que graças a Deus deram certo. E aí essa empresa ficou meio que 2013 para 2018 só com a parte de consultoria, treinamentos, palestras, sem trabalhar a parte muito comercial. A gente não focou mais nisso, mas quando chegou 2018 a gente recebeu outro convite. A mesma empresa Socil estava modificando a forma de trabalho, e aí eu fiquei muito feliz, porque isso mostra que a gente deixou as portas abertas, isso mostra que foi um sinal de um trabalho bem feito na Paraíba, e a gente foi novamente convidado para assumir a representação e a distribuição no estado do Rio Grande do Norte, voltado para a área de ruminantes, que ela segmentou justamente por áreas, para que o nosso cliente final tivesse um atendimento melhor. Então, foi em 2018, a gente abriu a nossa segunda empresa, no dia 8 de agosto, essa aqui no Rio Grande do Norte, que é a que a gente trabalha até hoje, as 2 ainda são ativas. Em 2019, a gente aumentou a pasta das empresas representadas, né? Começamos cada vez mais a mostrar trabalho, e aí foi muito bacana. Eu só esqueci de mencionar uma passagem, eu não podia deixar, que em 2015, como a gente estava em Natal, eu fiz outra seleção de mestrado e passei novamente aqui no estado do Rio Grande do Norte, na UFRN, lá em Jundiaí. E também tive que tomar mais uma vez uma decisão de continuar ou sair, por causa que estava no corre-corre, e mais uma vez agradeço também agora, dessa vez, ao professor Luciano Pato, que era meu orientador aqui, que também me apoiou em tudo, na decisão. Quando eu fui conversar com ele, ele fez: segue teu caminho, mestrado, tem toda hora, depois você faz outro. Isso foi fantástico. Mas aí chegou 2009, voltando, fechando esse parênteses, a gente chegou em 2009 e foi numa oportunidade extremamente, eu diria que poucas pessoas, na verdade, teriam aceito. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre manejo nutricional de bovino de leite para um evento numa universidade de medicina veterinária. E era Semana do Veterinário. E o melhor de tudo é que, quando eles me ligaram, eles disseram: infelizmente, a gente quer sua presença, mas a gente não está com verba para pagar a sua diária, nem sua palestra, nem seu trabalho. E, naquela época, eu estava promovendo um curso da empresa e disse: não tem problema, a única coisa que eu quero é divulgar esse curso. E eu ainda vou sortear inscrição para os alunos da veterinária. Graças a essa decisão, graças a essa oportunidade, que ali eu enxerguei vários clientes e abrindo um leque gigante, e depois teve outros cursos que foram feitos junto a essa universidade, mas naquele momento eu fui sem ganhar nada. Muitos me disseram: você é doido, você vai fazer isso, hoje você não pode mais fazer. E eu fui, porque eu visualizei que o meu retorno podia ser maior. E realmente foi. Foi graças a essa palestra que Thaisa, que é uma das minhas gerentes da empresa IMEV, um grande abraço para ela finalmente conseguiu meu contato. Ela disse que vinha querendo saber quem era faz tempo, que não conseguia achar, que não sabia, e de repente chegou aqui no meu Instagram: descobri você, quero conversar. Marcamos uma reunião, em menos de um mês a gente conseguiu fechar, e em setembro a gente iniciou essa parceria junto da IMEV. 2019 também foi o ano de iniciar o projeto Cordeiro Gourmet. A gente iniciou lá atrás com um grande amigo e parceiro, o médico veterinário, o Dr. Nicolai Kiev, onde a gente comprava animais, fazia confinamento, abatia, vendia, e a gente tinha essa dificuldade de mercado porque não conseguia achar tantos animais no padrão que a gente desejava. E a parceria se estendeu até quase agora 2020, hoje a gente mudou a sociedade, e hoje a gente permanece com o Cordeiro Gourmet, mas hoje temos como sócio Ana Luísa, que é zootecnista, seu esposo Lucas, que eu tenho certeza que em breve vai ser zootecnista também. Então, a gente hoje já modificou, já tem nosso próprio rebanho, já estamos produzindo os nossos próprios borregos, então as coisas, graças a Deus, evoluíram. Mas 2019 também marcou demais o ano da KM Assessoria, porque foi o ano que a gente conseguiu colocar o primeiro stand na Festa do Boi, com muito sacrifício, muito suor, apoio das empresas que a gente representava, depois de 22 anos ininterruptos dentro da Festa do Boi. Comecei na Festa do Boi, tenho orgulho de dizer, em 97, como estagiário da ANCOC, puxando bode, fechando porteira, levando fardo de feno, dormindo de rede. E
Ano passado, a gente conseguiu concluir um sonho, um ciclo se fechou, trabalhei lá como chefe de estagiário, como profissional, organizando leilões, como jurado, e ano passado a gente bateu esse martelo e fez a última coisa que faltava depois de 22 anos seguidos, que era ter nosso próprio stand dentro dessa exposição. 2020 eu estou considerando já como um ano fantástico, né? A gente está vendo muita loucura, muita pandemia, mas o ano para a nossa empresa, para nossa profissão, está sendo espetacular, né? A gente tem agora em 2020 a grata surpresa de fechar a mais nova parceria como representante, que foi junto à CRV Lagoa, que é a maior central da América Latina de sêmen, e em abril a gente começou a representar para todo o estado do Rio Grande do Norte, e aí a gente considera que fechou o tripé. A gente agora tinha nutrição, já tinha saúde, agora tem genética e a gente sempre teve serviço. Então, a gente fechou esse tripé e por isso que a gente nomeou esse ano de 2020 como consolidação das representações. A gente fechou o que a gente desejava com 3 gigantes do mercado, onde a gente pode entrar com qualidade, com serviço e com muita tecnologia em qualquer empresa. Mas o que resta para o futuro? Como é que vai ser para frente? Como é que vai se comportar 2020? E a única coisa que eu digo a vocês é que a gente está preparado. Eu não sei o que vocês estão fazendo, se vocês estão numa cama, estão deitados, estão aproveitando para tirar uma longas férias que pode ser até merecido, mas a única coisa que eu digo a vocês é que vocês se preparem, que isso vai passar. E se Deus quiser, passa logo. E quando isso passar, quem estiver pronto, quem estiver já na posição de largar, vai chegar na frente. E tenho certeza que todo mundo, a equipe da KM Assessoria, que só vem crescendo, a gente já está com outros parceiros, né? Já tem o Matheus, já tem o Ricardo, todos os zootecnistas, todo já como parceria, a gente começando a trabalhar, já gerando demanda, né? Eu digo assim, muito não de emprego, mas de parceiros de trabalho no Rio Grande do Norte. Então, a única coisa que eu tenho a certeza é que a gente quer e vai continuar crescendo, e isso eu desejo a todos vocês. Feito esse breve resumo do histórico da nossa empresa, vou começar a entrar na parte do profissional, de como foi, como a gente chegou até a empresa, os desafios que a gente teve que enfrentar, e tudo começou na decisão do curso, né? Parece, eu brinco muito com isso nos meus bate-papos, nas minhas palestras, a gente vê o pessoal dando risada, mas não tenho vergonha nenhuma de dizer. Até a metade do segundo ano, do segundo grau, o sonho era ser caminhoneiro, que a gente adorava viajar, andar pelo mundo, estar no meio da estrada, interior, e minha mãe era louca, e pelo amor de Deus, leva esse menino no médico, ele está perdendo o juízo. Mas a gente, graças a Deus, conheceu a zootecnia. E aí eu faço outro agradecimento a Enio Cavalcante, que era irmão de um amigo meu, ele teve a paciência e o diferencial, por isso que muitas vezes o pessoal me pergunta, Marcelo, mas por que você faz isso? Eu acho que é em retribuição, porque ele do nada me sentou na área da casa dele, a gente jogava bola com o irmão dele e tal, ele fez, senta aqui, tu vai fazer o quê? Eu disse, pai, estou em dúvida, mas tem uns negócios aí com bicho que talvez eu faça. Ele fez, o quê? Quando eu não sabia nem falar o nome, ele sentou e me mostrou a grade curricular, falando que era disciplina por disciplina, e foi amor à primeira vista, tá? Fiz o primeiro vestibular, não passei, fiz o segundo, fui agraciado em passar no ano de 97, e me orgulho em dizer que a primeira opção era zootecnia e a segunda sempre foi medicina, só que era medicina humana, que eu sempre disse que se o pessoal lá não tivesse condição de passar nas vagas dele, com que eu ia passar em zootecnia, eu podia preencher qualquer vaga de qualquer curso, tá? Isso, ainda vou mostrar para vocês meu cartão de inscrição. Ao se formar, não foi diferente do que vocês, estudantes, talvez estejam passando, da ansiedade, do medo, de ir agora, o que é que eu vou fazer? Será que o mercado me absorve? Será que eu sei o suficiente? Será que eu estou preparado? Então, começam todos esses questionamentos. Mas tenho certeza que sim, que eu acredito muito nas entidades que nos preparam e que eu tenho a certeza absoluta que ela corresponde a 40% do que a gente pode ser. O resto é com você, porque a gente vê profissionais de todas as entidades tendo muito sucesso e outros não, outros falando mal da profissão. Então, eu tenho certeza que o problema não são das entidades, estão nas pessoas. E o nosso primeiro emprego foi para uma coisa que eu dizia que nunca ia trabalhar, que nunca ia ser. Na verdade, duas, né? Eu sempre disse que eu nunca ia ser um vendedor,
E essa palavra, para mim, soava de forma pejorativa. Eu não ia estudar 5 anos, no meu caso 6, que eu quis fazer a universidade bem feita, para ser um vendedor. E coube o destino de me agraciar em ser promotor de vendas, e aí vem a segunda parte, para trabalhar com medicamento animal. Então, eu esqueci a parte de nutrição, a oportunidade, mais uma vez, bateu na minha porta, e para mim não existe isso de oportunidade passar, a oportunidade não passa, alguém pega, você só não quis segurar ela, porque, na verdade, ela nem passa, ela está parada ali na sua frente. Eu vejo muito aluno recém-formado reclamar que está faltando emprego. E eu vejo os empregadores reclamando que está faltando profissional. Então, eu acho que, na verdade, esse ciclo pende mais para o lado dos empregadores. A gente cansa de ter indicação, mas tem que ir para uma fazenda meio longe, meio no meio do mato, sem internet, aí, mas é para longe, mas é isso, mas é com aquilo. Gente, no começo não é fácil, é um pouco difícil, mas são essas oportunidades que fazem você estar na vitrine e entrar no mercado. E o seu crescimento profissional no mercado, o seu nível de empreendedor, o seu nível de profissional vai ser mostrado, e aí você segue seu caminho, você faz sua trilha. E na Novartis, a gente, graças a Deus, trabalhou de forma consistente e forte. Eu trabalhava para a Vetericamp, que é uma empresa paraibana, mas trabalhando no Rio Grande do Norte, e com 8 meses eu recebi o convite para realmente ir para o meu sonho, que é trabalhar com ração, com mineral, com nutrição, com manejo, está dentro de fazenda, trabalhar com fábricas de ração, e recebi o convite já de uma empresa regional, a do Rancho Nutrição Animal de Pernambuco, ao qual eu sempre fui extremamente grato por todo o aprendizado que tive, convite feito pelo colega, hoje amigo, Geraldo Aguiar, que na época vinha para Natal e precisava de alguém lá, e me fez essa indicação, e foi numa visita num cliente que ele foi fazer para vender justamente essa ração que a gente se conheceu, me viu formulando na mão um velho bom quadrado de Pearson, e ele abriu um programa para me mostrar, e veja aí se dá certo, e graças a Deus a ração bateu quase toda, agora o trabalho não existia igual, e aí ele me fez a indicação, graças a Deus a gente fechou, ficamos 2 anos e 8 meses quase lá nessa empresa, quando recebi um convite maravilhoso, porque nessa empresa eu trabalhava Pernambuco, Alagoas e Paraíba. E depois de 2 anos e 8 meses, Everaldo, que era proprietário da CEPA, que era a Central de Produtos Agropecuários, e dono da Kimone, me fez um convite, eu diria, indecente e irrecusável, que era voltar para casa. Voltar para casa numa proposta financeira muito acima do que a gente tinha lá, na outra empresa, e só rodar um estado. Só que tinha uma bronca. Essa oportunidade para que eu abraçasse, eu ia ter que realmente me reinventar, porque essa empresa trabalhava com domos sanitários. Para quem não sabe o que é isso, é veneno para barata, para rato, para formiga. Então, eu tive que me capacitar, que me treinar, que estudar, mas o que ele queria era a parte comercial e a parte de suporte ao cliente. E foi isso que me fez vir, e mais uma vez eu abracei essa oportunidade. Depois de 8 meses, eu recebi outro convite, que foi retornar para a do Rancho. Graças a Deus, mais uma vez, as portas tinham ficado abertas, e esse convite foi fantástico, porque a empresa estava ampliando muito e ia precisar de contratar mais profissionais. E aí, dessa vez, além da contratação da minha pessoa, ainda teve a contratação da minha esposa e sócia, Carol. Então, dessa vez, a gente foi junto, ela foi trabalhar no grupo das lojas, e eu continuei trabalhando com a parte de nutrição nas fábricas de ração. Então, foi outro avanço, outro passo, quando foi para receber o convite da Tortuga. Outra oportunidade, já dessa vez vindo para Paraíba, onde a gente ficou 1 ano e 4 meses trabalhando naquela região. O detalhe, turma, é que em nenhum momento a gente deixou de estar dentro de fazenda, de trabalhar consultoria. A gente visualizou isso sempre, tanto eu quanto Carol, que esse era o nosso link, que independente do que a gente tivesse, o nosso cliente era nosso, não eram das empresas que a gente trabalhava. O trabalho, quem prestava a eles, era quem estava lá na ponta da cadeia, eu e ela. Então, a gente sempre continuou prestando assessoria, consultorias, e foi aí que teve a ideia, né, que veio aquele convite em 2009, como eu já mostrei o histórico da empresa, da gente abrir a KM, que foi o nosso primeiro grande empreendimento. Na época, outra logomarca ainda, essa aí já é da mais moderna, quando a gente completou 10 anos, a gente fez já temos 11 anos, né, de empresa, que a gente fez essa modificação, e
E hoje segue firme e forte e, se Deus quiser, continua crescendo. Fora a KM, outro grande empreendimento, outra grande coragem que a gente teve, um passo foi a BCZ, que eu já falei, foram 3 anos de muito sacrifício, de muita abdicação, rodando o Nordeste todo, sem receber um tostão, porque quando você é árbitro auxiliar, você não recebe, é tudo por sua conta. E num período de 2 anos e 4 meses, eu tenho na ponta do lápis, o investimento foi de R$ 25.600. Investimento esse, claro, que não saiu só de mim, e aí é o que eu digo, a gente, graças a Deus, conta com apoio, com suporte, que eu tenho certeza que todos vocês têm, ou a grande maioria deve ter, que foi da família. Então, tinha muitas horas que tinha mãe trocínio, pai trocínio, irmã trocínio, vai-te embora, e a gente seguia na estrada e corria trecho, e conseguimos concluir esse curso, que era um sonho, né? Como eu disse, da minha turma de 52, só 7 se formaram, e apenas eu do Nordeste. Esse foi a grande loucura que, na cabeça de muitos, né, que dizia, eu não tenho nenhum problema em mostrar, a gente, graças a Deus, chegou num ponto de poder investir em outras coisas, empreender em outros negócios, para que isso gerasse ativos, que gerasse capital, e que esse capital fosse investido na nossa empresa. E aí foi quando começaram alguns colegas da área me chamar de louco de vez, agora Marcelo endoidou, e para que danado vai trabalhar com essa empresa, isso aí não tem nada a ver da área, isso é uma empresa de cosmético. E eu digo, rapaz, se eu fosse abrir uma sanduicheria, um McDonald's, um boticário, né, sem fazer propaganda já fazendo, ninguém ia falar nada. Então eu investi nisso e segui o projeto. Trabalhamos afinco, muito pesado, 1 ano e meio, e tudo que a gente conseguiu com essa empresa foi investido na nossa KM e no projeto Cordeiro Gourmet. Todo borreguinho que mata, eu tenho que agradecer a isso. E até hoje, a gente continua com essa empresa gerando ativos para a gente e a gente injetando nos nossos mercados de trabalho, seja na aquisição de ração, na viagem para treinamento, na compra de um rebanho, como foi agora recentemente. Então, foi um passo muito difícil de dar, mas que não me atrapalhou em nada, porque empreender também é isso, é a gente diversificar os ovos, né, as cestas, onde a gente está colocando os ovos, para que a gente possa ter sempre, dependendo da época, dependendo da situação, de onde está tirando frutos, que foi o caso também do IF. Um grande orgulho de ter contribuído, de ter passado, na verdade, eu sempre brinco, eu aprendi muito mais do que ensinei. A gente era professor das disciplinas de gestão organizacional, de gestão e empreendedorismo, de empreendedorismo. Por vezes, nos coube ministrar nutrição, quando algum professor precisava se ausentar, tanto para o técnico, quanto para o integrado, como para o superior. Uma experiência fantástica, como eu disse, em 2 passagens, no mesmo campus, e só tenho muito a agradecer ao FRN, ao campus de Panguaçu, que hoje tem um diretor-geral que é zootecnista, um grande amigo, Geraldo Júnior, ao qual vem fazendo um trabalho brilhante na instituição e está mais do que merecido estar no cargo que está ocupando hoje. No ano passado, a gente também começou a empreender em outra área, não em outra área ao qual a gente já não trabalha como jurado, mas de outra espécie, de outra raça. A gente vai trabalhar, já concluiu o curso de jurado auxiliar. Infelizmente, pela pandemia, que a gente tem que cumprir algumas exposições, a gente ainda não se tornou jurado efetivo. Eu tenho certeza que até 2021 a gente conclui isso. Então, já é outro projeto que está andando em paralelo, só está em stand-by por causa da condição. E o último e o mais novo, que foi o Cordeiro Gourmet. E, Marcel, por que tudo isso? Por que toda história? Por que tanto leque? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar, pessoal, na fidelização de uma marca. Eu acho que a gente, enquanto for lembrado, depois que passar por isso aqui, a gente permanece vivo. E eu quero permanecer vivo por muito tempo. E eu acho que empreender é isso, é você fazer a diferença, e por essa diferença você ser lembrado, ser mencionado, ser citado, e isso muito me orgulha. Então, todo esse trabalho, todo esse amor pela zootecnia, toda essa loucura de estar empreendendo cada vez mais, de estar muitas vezes quebrando a cara, tudo isso é visando o profissional, o zootecnista de campo, aquele cara que começou lá atrás na faculdade com o mesmo sonho, com o mesmo brilho nos olhos, com a mesma vontade e gana de crescer e de trabalhar. Isso aí dá certo para todo mundo? Não sei. Sou honesto em lhe dizer, cada um trilha seu caminho, né? O seu caminho, quem vai fazer é você.
Eu continuo trilhando o meu, eu continuo abrindo minhas estradas. Eu digo sempre que é muito fácil, né, mencionar onde a gente chegou, mas ninguém sabe que a gente já puxou de asfalto para trás. A gente fala muito nos cursos, a gente faz uma conta de quantos anos a gente já perdeu atrás de um volante em estrada. Eu tenho essa conta, cada curso eu faço, é na hora que tem muita gente que desiste de ser extensionista, de trabalhar em campo, porque é árduo, é difícil, mas é extremamente valioso. Agora, cada um tem que definir o preço que quer pagar em relação ao prêmio que quer obter. Se eu coloco na balança como empreendedor e visualizo que esse prêmio vale a pena, então eu consigo pagar tranquilamente esse preço. A dor eu aguento, tá? Mas aí tem uma trilha que eu tenho que sempre buscar, que sempre continuar desenvolvendo, baseada, mais uma vez, num tripé, que eu sempre julgo importante, o amor pelo que você faz. Eu acredito que, independente da profissão, a gente tem a vantagem de ter escolhido essa profissão belíssima, que tem pouca responsabilidade, que é só alimentar o mundo, né? É pouca coisa que a gente tem que fazer, mas o amor por isso move tudo. E a profissão que você tiver, se você amar o que faz, você vai ser bem-sucedido. Foco no que você está procurando, no que você se determinou a fazer dentro dessa profissão, e muita resiliência, né? Só para esclarecer, resiliência, para quem não tem o conhecimento da palavra, é a capacidade da pessoa de voltar à sua forma normal depois de algum baque, depois de alguma dificuldade, depois de dar com a cara na parede. Então, isso é resiliência, é a forma, o maior exemplo de resiliência que eu gosto de dar é a mola. Você estica, 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 bota pressão, quando solta, ela volta para o mesmo lugar e toca o barco. Então, a gente tem que trabalhar muito essa resiliência. Bernardinho, técnico de vôlei, tem outra frase que eu adoro, que ele sempre diz assim: não é fácil, não é sempre justo, mas você vai decidir lutando, levantando, sempre depois da próxima porrada. E tenha certeza, gente, sempre vai ter uma porrada para vir. Então, para isso, você tem que se capacitar muito, desde a época de graduação. Quando eu digo se capacitar, é se dedicar realmente com atenção ao que você quer, ao que você gosta. Desde a sua época de graduação, você trabalhar muito uma palavrinha da moda chamada networking. Você tem que ter uma rede boa de relacionamento, você tem que saber, principalmente, e ter cuidado, que o network ele também serve para o bom e serve para o ruim. Então, cuidado com o seu tipo de comportamento. Eu alerto muito nas palestras, nos cursos que a gente dá, se você está querendo empreender, se você está querendo crescer, independente do segmento, tenha cuidado, porque rede social hoje é um veneno, tudo se vê. Empresas grandes, antes de contratar, vasculham suas redes sociais. Ah, Marcelo, mas eu gosto de festa, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu dou sempre a dica: bota no Stories, porque pelo menos daqui a 24 horas some, e só você vai ver depois. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mencionando mais uma vez Edgar, ele diz uma coisa extremamente atual e que eu concordo: não tem nada que saia, que preste, às 4 horas da manhã, você numa farra ou saindo de uma festa. Então, se você está nesse ponto, deixa o celular num canto, porque é muito perigoso. Isso pode atrapalhar e estragar com sua carreira. E aí, depois desse network feito, desse relacionamento criado, é trabalho, turma. É trabalhar, baixar a cabeça, não ter medo, perseverar sempre, não desistir no primeiro problema, na primeira pedra, na primeira topada, é você seguir lutando. E sempre reconhecer. E aí, esse reconhecimento, essa palavra não é no reconhecimento pessoal, é o seu reconhecimento para as outras pessoas, para aquelas que estavam do seu lado no momento difícil, para aquelas que lhe deram apoio, para aquelas que lhe incentivaram, para aquelas que lhe deram a mão, porque, como eu já disse, empreender não é só um mar de rosa. No Brasil é muito difícil, a gente tem algumas coisas que ainda atrapalham um pouquinho mais, mas a gente tem que ser forte e tem que reconhecer essas pessoas sempre, tá? Falando de cenário, me espantou essa semana passada, eu fiz um levantamento junto ao Sebrae e à Receita Federal do Brasil, e a gente tem hoje, pessoal, no Brasil, 19.200 e tantas mil empresas abertas e ativas, tá? Dessas empresas voltadas, né, para os serviços dentro do agro, são apenas 16.888. Eu elenquei essas 4 aqui, que são essas 16 mil, essas áreas, essas 16 mil empresas. Não coloquei a parte de representação, tá? Comercial. Eu sei que tem muitos zootecnistas hoje que já é dono de fábrica, que já é dono de fazenda. Isso aí a gente não teve como colocar a empresa, porque ia ser comércio, ia ser um bocado de coisa, e se eu puxasse ia abranger tudo. Então, eu filtrei e fui buscar no agro.
coisa de serviço, coisa que você que é estudante, que quer começar, é o que às vezes muitos se apegam. E olha só esses números. A gente não chega, turma, nem a 0,1% das empresas ativas que existem hoje no Brasil. Né? Se a gente pegar serviços de agronomia e de consultoria em pecuária, são 11 mil. Se a gente pegar atividades de apoio à pecuária, 4 mil. Se a gente pegar manejo de animais na área rural, vai ser 668 empresas. Se a gente pega a parte de inseminação artificial em animais, que a gente pode trabalhar com isso, se lembrem que é um ramo muito bom, a parte de inseminação, estou falando, tá? 360 empresas abertas apenas. Então, o primeiro conselho que eu dou para você que quer empreender, para você que ainda é aluno, para você que está saindo da faculdade, repito, seja diferente. Para você se sobressair, você tem que ter um diferencial. Há menos de 5 dias, eu estava sentado, como eu faço há 9 anos, eu tenho uma apresentação da empresa, apresentando a minha empresa para um cliente novo. Seja aquele cliente que me contacta, que tenha 10 animais, seja aquele que tenha 2.000 animais, como é um dos grandes parceiros que a gente tem na Paraíba, o Grupo Rei de Ouro, a gente trabalha lá com eles há 11 anos ininterruptos. Grande abraço, seu Valeriano Valente, nesse momento deve estar vendo a gente. E aí, a gente apresenta a empresa do mesmo jeito. A gente faz a mesma apresentação, a gente mostra que a gente tem um diferencial, e aí é o que eu digo para você que está começando agora, ou para que já se formou e está olhando o tempo aí, aproveita essa pandemia, você pode, isso é tudo online, o que eu vou dizer agora, que você pode fazer, que é abrir sua pequena empresa, seu MEI, seu microempreendedor individual, na verdade não é empresa de pequeno porte, é o MEI. Marcel, mas e se eu quiser abrir uma empresa mesmo? Beleza, uma empresa você pode abrir. O custo para se abrir uma empresa hoje é em torno de R$850, fora honorários de contador, tá? Que aí vai depender muito do contador, da região, do porte da empresa que você quer abrir. Mas você pode abrir um MEI. Todo mundo aqui que está hoje ao vivo aí nessa live pode abrir um MEI. Qual é o custo disso? 0. Tá? Você entra no site Sebrae, você vai ver todo o passo a passo, você não tem custo de nada para abrir. O que você vai fazer apenas? Todo mês você paga R$ 58,25, que esses R$ 58,25 corresponde a toda a parte de imposto, toda a parte jurídica que a empresa vai ter que manter como microempreendedor individual. Então, é mensal esse boleto, cobre todos os impostos que você tem que pagar. Com esse valor, sua empresa pode ser de comércio e de serviço, ou seja, vai abrir um leque espetacular para você, até para a parte de representação, até para estar se cadastrando junto, por exemplo, no Sistema S. E aí, você ainda vai ter um teto de faturamento anual que é R$81 mil. Você pode faturar por ano. Esse faturamento você pode ser de uma vez só, dividir em 2 meses, mas para fazer uma média, dá 6.750 ao mês. Você pode ter esse teto de faturamento. Gente, para um recém-formado, estar faturando isso aí é fantástico. E o custo é baixíssimo, como vocês puderam ver. Então, a primeira dica que eu dou a vocês, se eu pudesse deixar alguma mensagem, vamos trabalhar para ter um diferencial, vamos ser sérios, você vai ter acesso à nota fiscal, você vai ter vantagens em relação a financiamento bancário, abertura de conta de pessoa jurídica. Então, isso abre um leque monstruoso de cliente e de setores que você pode estar começando a empreender. Turma, a gente sabe que 2020 está sendo um ano que vai entrar para a história, né? Eu não estou muito preocupado com o ano de 2020, não. A minha realidade é essa. A minha preocupação é essa aqui. E você? Quando é que vai entrar para a história? Você está se preparando para isso? Para passar por esse ano? Para bater nos peitos? Se Deus quiser, todo mundo vai passar com muita saúde. Quando isso acabar, você vai dizer o quê? Depois de 2020, em 2030, como é que vai ser o seu ano de entrar para a história? Como é que você está se preparando para isso? Gente, chegar ao sucesso, empreender, você atingir seus objetivos, ele passa por algumas fases, e uma delas é a abdicação. O segredo muito forte do sucesso, eu digo sempre, é uma palavrinha com 3 letras chamada não. É você saber dizer não a muita coisa, porque tudo que é bom, tudo que é fácil, tudo que tira a atenção da gente, é fácil de você querer, é fácil de você pegar, tá? Então, eu saber abdicar de algumas coisas para ter outras, né, que muitos vão dizer lá na frente que foi sorte, se lembra que eu mencionei no começo do bate-papo, e vai ser você abdicar, vai ser você fazer, você empreender fazer, é você começar a botar a mão na massa.
E essa abdicação começa por coisas simples. Por você, eu sou meio... Carol até brinca muito comigo, eu sou meio doido por planilha, por número, essas coisas. Então, até hoje, pessoal, eu anoto quilometragem rodada por dia, horas trabalhadas por dia, todo mês. Se você pegar minha agenda, quem me conhece nos cursos, na palestra, eu mostro, eu tenho todos os meses a minha média, que é para ver para onde eu estou indo, se eu estou estabilizado, se eu estou aumentando, se eu estou diminuindo, qual é o número do cliente que eu tenho, se aumentou, se diminuiu, quantidade de venda, financeiro, tudo isso a gente tem que ver mês a mês. Se a gente não começa a fazer isso, não se monitora, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Então, você tem que ter consciência de uma coisa. No quesito você, não existe ninguém melhor. E eu não posso fazer nada para que você mude. Esse bate-papo, para mim, foi espetacular. Eu digo sempre, a gente que fala, que está na oratória, a gente aprende 10 vezes mais do que vocês estão aí aprendendo, que estão escutando. Tá? Então, vocês tenham isso em mente para empreender. Tá? Você vai ter que focar, que saber administrar muito bem seu tempo, você vai ter que começar a dar valor às coisas realmente importantes, não somente, e essas coisas importantes, trabalhar para que não virem urgente, não somente ficar no circunstancial, que é aquelas coisas que não lhe levam a nada, é muita televisão, é muito celular. Meu celular, também, para quem já viu o curso palestra, eu faço alguns desafios nos cursos, então meu celular, ele tem horário para tudo, se eu passo do tempo no Instagram, ele apita, se eu passo do tempo nisso, ele aplica. Os meninos nos grupos que a gente tem toda segunda-feira, eu mando o meu resumo de trabalho no celular, para que a gente comece a otimizar, para que o ano de 2020, de 2021, de 2022, de 2023, o ano de 2050, seja o nosso ano de entrar para a história. Todo ano tem que ser o melhor ano de sua vida. Isso, para mim, é foco, isso, para mim, é empreender. Tá bom? A gente está aqui bem tranquilo, chegando perto do horário, tá? Eu estou encerrando essa parte de slides, de apresentação com vocês. Vou deixar aqui, depois eu posso voltar, o Lindenberg bota novamente, posso voltar e botar essa tela novamente. Aí, se não der tempo de algumas perguntas que vão ser passadas e vão ser feitas para a gente, tá aí as nossas redes sociais, e pode mandar dúvida, a gente responde, pode fazer questionamento, perguntar, tá? A gente está bem aberto a qualquer tipo de explanação ou interrogação que vocês possam vir a ter. E eu estou aí, mais uma vez, Lindenberg, brigadão pela parceria, a todos que estão ainda acompanhando, estou aí aberto e disponível à pergunta, aos questionamentos que possam ter aparecido. Mais uma vez, obrigado. Amigo, parabéns pela palestra. Quero aqui agradecer enormemente, né, a forma como você abordou o tema, né? Aliás, o tema e palestrantes dignos da abertura do nosso evento. Então, obrigado, reforçar aqui os parabéns. E quero aproveitar aqui o momento, né, antes de iniciarmos as perguntas. Sim. Hoje nós estamos no primeiro dia do nosso evento, né, e durante toda a semana, a partir das 19 horas, nesse mesmo canal, né, teremos a continuidade do nosso evento. Né? Amanhã teremos a mesa redonda, em que abordaremos áreas de atuação do zootecnista. Então, desde já convido a todos a anotarem aí na agenda de vocês, né, a partir das 19 horas aqui no canal YouTube da Associação Brasileira de Zootecnistas. Bom, Marcelo, nós temos várias perguntas, né? Nós vamos tentar aqui compilar algumas, juntar umas que são mais parecidas, né? Mas eu vou começar aqui com a pergunta do nosso presidente, né, que tem uma relação direta também com a pergunta da Camila Marques, né? Então, o presidente Marinaldo fez a seguinte pergunta, né? Com a pandemia, surgirá a necessidade de desenvolver novos negócios, possivelmente empreender criando novas plataformas de comercialização de produtos e de comunicação para assistência técnica remota. Aí a Camila fez o seguinte questionamento: como empreender nos tempos atuais em meio a essa pandemia e crise econômica? Então, se possível, você abordar essas duas perguntas que são bem relacionadas. Ok. Primeiro, obrigado, Marinaldo. Obrigado, Camila, pelos questionamentos. A gente passou por isso, né? Teve muita gente também que disse, quando apareceu a oportunidade da CRV, a gente foi contactado em março,
e para começar a trabalhar em abril, onde tudo estava parado. E algumas pessoas disseram, Marcelo, como é que você vai pegar uma empresa nova, como é que você vai trabalhar? E aí a gente começou a usar justamente o que nos proporcionou a tecnologia. A gente assumiu, entrou em contato com esse pessoal todo através de e-mail, mensagem, aplicativos, e já começamos a trabalhar e a ter suporte. Estamos desenvolvendo, junto a uma empresa, um aplicativo para começar a fazer pedidos de venda direta. A gente, no meio do ano passado para cá, também se enveredou pela área de ração PET, e a gente já vai começar agora, semana que vem, vamos ter a reunião com o pessoal desses aplicativos para a gente já botar para rodar nessa plataforma, entrega, delivery, e a gente tem que ir se transformando. A assistência remota, ela foi uma realidade para a gente. Eu passei 48 dias, 100% confinado e isolado, e voltei a rodar agora dia 4 de maio. E, por incrível que pareça, aumentamos em 2 clientes de consultoria particular, e esses 2 primeiros meses, né, nesses 48 dias, foi 100% remota assistência, discutindo em reuniões através de plataformas de conversação, como essa que a gente está utilizando hoje, Hangout, entre outros, Skype, e não senti, claro, é diferente, a gente está em loco, tudo, mas não senti um déficit tão grande em relação à prestação de serviço, a qualidade de prestação de serviço, até porque fechamos as parcerias. E, culminando com esse questionamento de utilizar novas plataformas, eu acho que hoje está bem tranquilo em relação a isso. A gente está ativando, até coloquei no final, no último live, um canal no YouTube que já tinha, que estava parado, justamente para poder levar e não deixar parada essa parte de cursos e capacitações com os alunos que a gente tinha. A gente tinha um curso em andamento na cidade de Areia que teve que parar para justamente dar esse suporte. Então, eu acho que em tempos de pandemia a gente tem que se reinventar. O que a gente não pode é se vitimizar colocando o problema na pandemia. Os números todos aumentaram, a gente junto à gerência, tanto da Socio como da IMEV, foram maiores do que o primeiro trimestre de 2019, e além da pandemia, a gente está passando por um ano maravilhoso de inverno. Então, isso só mostra que se a gente focar de forma diferente, mas no trabalho, a gente consegue sim passar por isso, viu, Lindenberg? Muito bem, Marcelo. Aqui nós temos também um comentário, uma pergunta do Aldo Torres Salles, né? Ele fala o seguinte: Marcelo, qual a sua dica para alguém que hoje tem uma posição estável no serviço público, mas o espírito de empreendedor no meio rural não sai do pensamento? Será que se pode tocar os dois ao mesmo tempo? Bom, obrigado, Aldo, também pela contribuição, pela colaboração. Eu acho que sim, Aldo. Durante, vocês viram, eu como professor substituto do IF, como eu disse, vai passar por algumas abdicações, tá? Você tem seus horários a cumprir, suas horas de trabalho, você tem que estar lá como servidor, mas a gente tem sábado e tem domingo. Então, se realmente essa sua veia empreendedora está pulsando e está lhe chamando, vai ser difícil no começo, no período de tempo, e aí passa por uma adaptação, e é o que eu digo sempre, o empreendedor, ele tem que adaptar toda a sua família, toda a sua retaguarda, porque é um pouco complicado no início, mas você começa a focar e a trabalhar em finais de semana. A partir do momento que o seu negócio, a sua empresa, né, estiver superando o que você já tem hoje, aí você tem a grata satisfação de poder optar. Se permanece nos dois, se deixa essa empresa sendo tocada por parceiros, e aí ela vira só, como eu já fiz mais lá atrás e citei no bate-papo, ela só vai ser geradora de ativos para você, e você continua no serviço público. E aí tenha certeza, meu amigo, que se esse bichinho do empreendedorismo tiver lhe mordido, você vai atrás de abrir outra coisa, de ir para outro negócio, e assim vai. Então, o tempo quem cria é a gente. Eu fico feliz de você estar pensando nisso, apoio. Se quiser trocar uma ideia no privado, fica à vontade, lá na minha rede social, a gente conversa bastante sobre isso. Ótimo. O Marcelo Dias Moura fez a seguinte pergunta: Marcelo, é mais fácil reconquistar ou conquistar um cliente? É mais fácil conquistar. O reconquistar, amigo, a relação com o cliente talvez só não seja pior do que com a esposa, ou com a namorada, ou com o marido, ou com o namorado, em relação à reconquista, tá?
porque é difícil. Você, hoje, o mercado, todos os clientes, ele tem uma abordagem constante, e eu diria, principalmente os grandes, diárias, de várias empresas. Então, a gente, depois que perde esse cliente, para você reconquistar, realmente ele vai ter que ter tido uma desilusão com a outra empresa ou com a outra pessoa que estivesse atendendo ele. Então, é bem mais difícil a reconquista do que a conquista, tá? Obrigado, Marcelo. Nós temos ainda várias perguntas, né? Nosso tempo aí já está bem no limite, mas eu vou aqui, Marcelo, pegar a pergunta aqui da Luísa Abreu, que ela faz o seguinte questionamento. Quais as formas de avaliar a aceitação de um produto ou serviço por parte do mercado consumidor? Essa forma é simples de avaliar, viu, Luísa? Obrigado também pela colaboração. Com a quantidade da intensidade que esse serviço é demandado. Eu digo muito que o serviço ou a venda só é bem feita quando ela é refeita. Então, se você torna a ser chamada para realizar aquele serviço novamente, e assim isso se sucede, se o produto que você está vendendo, o cliente também vê como indispensável na fazenda e quer ele novamente junto, pode ter certeza que você está no caminho certo e essa prestação de serviço, esse atendimento, esse produto está sendo bem oferecido. Ótimo. O Arthur Macedo, Marcelo, pergunta aqui também, como motivar a família para seguir os planos que eles pretendem seguir? Olha, Arthur, esse aí foi bom o seu questionamento. Obrigado também. Na verdade, quando a gente demonstra, Arthur, Lindenberg, todos que estão vendo o amor que a gente tem, a garra, o foco que você quer conquistar as coisas, meio que você contagia, né? E eu diria que mais do que conquistar a família, é você conseguir demonstrar para eles poderem ter o entendimento de que aquilo ali vai lhe fazer feliz. E se você está feliz, com certeza eles vão querer seu bem, tá bom? Muito bem. Acho que você já abordou aqui na sua palestra, mas o José Rafael Silva de Almeida, ele pergunta quais são os requisitos mínimos para fundar uma empresa de consultoria e assessoria na nossa área, do ponto de vista de regulamentações. Pois é, Rafael. Acho que talvez você tenha feito até antes da gente mostrar. O requisito mínimo é você entrar online no site aí do Sebrae para você abrir um MEI de microempreendedor individual. Então, o requisito mínimo, você vai ter sua documentação pessoal, lá vai ser criado, você faz uma ficha de cadastro, documentação pessoal, lá vai ser criado, você tem que ter um comprovante de residência, né, que não é obrigado a ser no seu nome, lá vai ser criado um CNPJ para a sua empresa, nome, você vai ter o suporte e apoio do Sebrae, e aí o custo é zero. E essa empresa de MEI, de microempreendedor individual, do valor que eu disse de R$ 58,25 por mês, isso aí já engloba serviço e comércio. Muito bom. Marcelo Hugo Feitosa, né, também mandou uma pergunta aqui. Boa noite, Marcelo. Como saber administrar uma empresa e diversificar o negócio sem perder a eficiência e a qualidade? Parcerias. Aí, Hugo, eu não tenho a mínima dúvida. Toda empresa, seja do ramo que for, ela é constituída por pessoas. Esse é o bem, é o maior ativo de qualquer empresa, seja ela uma pequena, que seja só você como microempreendedor individual, o maior ativo dela vai ser você, ou seja uma multinacional gigante. A empresa é feita de pessoas, os produtos vão e vêm e toda empresa pode ter. Agora, as empresas que lá existem, as pessoas que lá existem são únicas. Então, para que você comece e possa diversificar seus negócios, você que tem que se arrodear e assim, não é de primeira, às vezes, que você consegue, de pessoas que estejam convergindo para a sua mesma ideia, para a sua mesma pegada, para o seu mesmo foco. Às vezes você bate, quebra a cara e desfaz e vem e volta, mas é a única forma, porque, infelizmente, a gente também... o tempo é igual para todo mundo, mas é limitado. Então, para crescer mais, a gente tem que diversificar e contar muito com pessoas. A Júlia de Paula Soares Valente mandou uma pergunta também que eu achei interessante aqui, Marcelo. Como definir meu público-alvo a partir de um produto que já existe?
Bom, se o produto já existe, né? Lembrando que produto pode ser um bem, né? Pode ser um celular, uma caneta, ou pode ser um serviço. O serviço também é um produto. E se esse produto, independente do que seja, se for um bem ou se for um serviço, já existir, a primeira coisa que você vai fazer para definir seu público-alvo é fazer um levantamento de quem usa já esse produto. Então, essas são as primeiras pessoas que você vai começar a atacar. Depois que você visualizar e entrar em contato com essas pessoas, Júlia, aí é que você começa a abrir o leque e a tentar fazer novos clientes e inserir seu produto, seja ele um bem ou um serviço, em outras áreas, em outros clientes que não, porventura, ainda não utilizem. Bem. O Hugo Feitosa, né? Marcel, quais são os mecanismos básicos que o empreendedor deve se atentar antes de abrir uma empresa? Demanda. Eu digo sempre, para a área da gente é fantástico, tá? A gente está passando aí por esse momento extremamente difícil, a gente está vendo todo tipo de negócio fechado e parado, mas na nossa área não. Né? Como eu digo, a gente tem uma responsabilidade muito pequena, que é só de dar de comer ao mundo todinho, né? De alimentar a população mundial, de potencializar isso. E na nossa área a gente não tem essa preocupação com demanda. Mas em cima da área da gente, se você está em uma determinada região que for trabalhar, por exemplo, queira trabalhar com determinado produto ou serviço, que aquela região não vai absorver isso, aí você tem que mudar o foco ou mudar de região. Esses são os dois preceitos principais. Mas a demanda é quem vai mandar, porque, na verdade, o que a gente faz, eu brinco muito, a gente, para quem já assistiu e lembra, tem Hit, aquele filme, O Conselheiro Amoroso, a gente faz esse papel. A gente está ali para ser o intermediário da necessidade do cliente e a gente tem o serviço, o produto, o bem para oferecer. A gente só faz os dois se encontrarem. Então, se não tiver demanda para o que você quer abrir, ou muda a região ou muda a demanda. Muito bem. Marcel, para a gente finalizar aqui as perguntas, nós começamos com a pergunta do nosso presidente Marinaldo, vamos fechar com a pergunta do nosso presidente. Então, ele questiona aqui o seguinte: para que a vida profissional seja realmente produtiva e positiva, é essencial que você saiba separá-la de sua vida pessoal. Como definir essa separação? Olha só, obrigado, Marinaldo, pela participação. Antes de responder a pergunta, foi um prazer. Eu conheci você em 2018, recebi das suas mãos lá o prêmio de zootecnista destaque. Foi o nosso primeiro encontro. E, assim, a definição da separação dessa vida pessoal vai muito por você, como eu disse, ter controle e ser rigoroso. Então, você tem que ter... Eu não acredito em nenhum empresário e nenhum empreendedor que trabalhe aí menos de 10, 11 horas por dia, tá? Eu tenho como meta, quando fecha o mês, quando dá os 30 dias, mesmo incluindo sábado e domingo, a gente está fechando uma média, no mínimo, de 9 horas por dia. E isso a gente controla muito. E isso faz com que você, às vezes, tenha um domingo no meio de uma terça-feira. Quem me acompanha sabe muito disso, eu sou muito aberto, sou muito liberal com meus filhos, com tudo. E, às vezes, a gente está no domingo, não quero ir para aula, não sei o que, não tem problema. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um churrasco, é o dia que eu posso. Então, às vezes, a gente tem que modificar alguns hábitos, travar realmente algumas coisas. Eu, por exemplo, nessa pandemia, nesse isolamento, a gente tomou outra atitude e outra decisão, que foi separar os WhatsApps, por exemplo, profissional do pessoal, para que eu pudesse realmente visualizar quanto tempo a gente trabalha no WhatsApp. Que tem muita gente que diz, eu passo 9 horas no WhatsApp. Beleza, mas é tudo trabalho. Será mesmo? Então, isso a gente separou para quê? E estipulou horários. Então, em determinados horários, o cara já manda mensagem para mim, ele já recebe uma que eu estou off. Então, eu acho que para você conseguir conciliar isso, você tem que ter muito claro e muito bem separado horários pré-definidos e momentos voltados com 100% de atenção. Se eu estou com a família, eu estou com a família. Se eu estou com o trabalho, eu estou com o trabalho. Se a gente simplesmente está almoçando, por exemplo, na hora do almoço na minha casa é proibido celular na mesa, para que a gente possa estar naquele momento em conjunto. Então, eu acho, Marinaldo, que a solução é essa, é definir e saber separar muito os momentos de trabalho, de lazer e de dedicação à família. Ótimo, parabéns, Marcel. Mais uma vez aqui agradecer pela forma como você explanou aqui o tema, mostrou
um pouco aí da sua trajetória, né? Isso certamente influenciará muitos jovens aí que ainda estão na academia, né? Estão estudando, buscando aí chegar, né, ao sucesso, como você bem destacou aí na palestra, e a gente espera também que todas essas palavras que você mostrou aí na sua palestra sirvam também para aqueles que já estão no meio profissional, né, que estão atuando, que possam seguir certamente aí, né, a sua experiência, a sua vivência aí como exemplo para buscar cada vez mais o aprimoramento e o aperfeiçoamento dentro da zootecnia, dentro da produção de proteína animal, né? Então, eu passo a palavra novamente para você fazer as suas considerações finais, né, e a gente finalizar esse nosso primeiro dia com essa brilhante palestra sua. Obrigado mais uma vez, né? Queria desde já parabenizar, que eu sei que esse evento vai ser fantástico, né? Não só pela diretoria e pela equipe que começou e tocou, né, toda a construção desse evento, mas pelas pessoas que vão começar a passar aí a partir de amanhã. Fico muito orgulho e sou muito grato pela responsabilidade de ter me sido dada de fazer essa palestra de abertura. Mas obrigado, né, pela atenção de todos da ABZ Nordeste, da ABZ. Mais uma vez, parabenizo, agradeço. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Mais uma vez, lembro que estou disponível nas redes sociais que deixei aí. Lembro também que o evento está só começando. A gente tem uma semana muito focada, com muito profissional renomado, para ter muito aprendizado, para a gente crescer e aproveitar esse momento junto. Aproveito mais uma vez para fazer um apelo. Quem ainda não for filiado à ABZ, se afilie. Ela realmente representa nossa classe, seja você estudante, se você não sabe, você pode se filiar também. Profissional que ainda não é filiado, por favor, já está mais do que na hora. E, por fim, meu amigo, foi um prazer dividir essa noite com você. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Espero a gente se encontrar em breve aí em Teresina para trocar mais ideia. Um abraço, meu amigo. Até logo. O prazer foi todo nosso, meu amigo. O prazer foi todo nosso. Certamente ficaremos ansiosos aqui pela sua vinda no Piauí. Será bastante interessante. Para mim foi um prazer enorme dividir essa noite aqui com você, né, e com todos que estão aí nos acompanhando. Então, fica aqui o nosso registro, nosso agradecimento a todos que permaneceram aí, né, e que, mesmo com os problemas técnicos no início, né, permaneceram e continuaram assistindo aí o primeiro dia, né, a abertura desse nosso evento, que foi pensado, idealizado, com muita dedicação e carinho, né, pensando em todos estudantes, né, e profissionais zootecnistas, né, do Nordeste do Brasil. Então, assim, agradecer novamente aos parceiros, né, Rancho Alegre, na pessoa aí do Gutenberg Moraes, né, agradecer a cooperativa dos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí, né, nosso muito obrigado pelo apoio que vocês nos deram aí para viabilizar este evento, com toda a parte de assessoria, né, para as ferramentas que utilizamos aqui para viabilizar esse nosso evento, e destacar mais uma vez, como o próprio Marcelo falou, aí, a ABZ, né, o apoio que a ABZ Nacional disponibilizou, né, para que esse evento fosse realizado. Então, registramos aqui, né, o agradecimento a toda a diretoria nacional, em nome aí do nosso presidente, né, e conclamamos aí vocês a visitarem, né, a página da ABZ. Ela tem muitas informações, como se associar, a carteirinha. Então, vamos ajudar a tornar a ABZ cada vez mais forte aí, né, para poder a zootecnia também se fortalecer cada vez mais. E para a gente encerrar, né, já quero chamar todos para a nossa atividade de amanhã, onde teremos, né, uma mesa redonda, áreas de atuação do zootecnista, onde teremos a presença de vários colegas, né, Danilo Cavalcante, Fernando Petroni, João Paulo Acelino, Tassis Veríssimo e Steve Bezerra, né, onde teremos uma mesa em que cada um vai falar um pouco aí de diferentes áreas de atuação e promovemos uma discussão interessante também, né, em prol das áreas de atuação do zootecnista. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso boa noite, né, e espero todos vocês amanhã às 19 horas, a partir das 19 horas aí, no nosso canal, no YouTube da ABZ. Então, meu boa noite, meu muito obrigado e um grande abraço a todos.